E olha só, eu tenho o prazer de receber uma grande figura aqui, batalhadora, e ele está se colocando como candidato a deputado. Então, vamos conhecer o senhor Reginaldo Sena. Seja bem-vindo, Reginaldo. Gratidão, Samuel, por estar aqui com você mais uma vez. Para mim é uma felicidade sobrenatural estar encontrando com o Roberto Samuel. Você mora no meu coração, um amigo extraordinário. O pessoal da produção fica falando, mas esses caras, o Roberto deve pagar por fora para o pessoal fazer elogio imagina, aqui. você Mas é um grande amigo, Reginaldo Sena. Reginaldo, para quem não conhece, quem é o Reginaldo Sena? O Reginaldo Sena é advogado trabalhista, é pai de 5 filhos, baiano, como todo bom baiano tem que ter 5 filhos, né? Então, pai de 5 filhos. Sou dirigente e presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Guarulhos. Fui dirigente do Sindicato dos Químicos por 30 anos, de 1985 a 2015. Sou formado em Direito, portanto, advogado há 20 anos. E a minha vida toda é essa cidade maravilhosa chamada Guarulhos. Qual partido o senhor escolheu para se candidatar? Eu estou no Solidariedade. Por que Solidariedade? Está ligado à minha história, à minha origem. É um partido ligado ao movimento sindical. Eu sou ligado ao movimento sindical. Portanto, eu prezo muito história, prezo muito aquilo que fez com que eu chegasse até aqui. Então, eu estou lá baseado por esse fato, por fazer parte da minha história. Por que ser candidato a deputado estadual? Federal. Federal, desculpa. Por que ser candidato a deputado federal? Beto Samuel, toda a minha vida foi pautada na vida dos outros. Eu vivo em movimento e sindicato desde o início da minha história. E eu sempre fiz e faço pelos outros. Negocio acordos, convenções coletivas, negociações trabalhistas, empresa, trabalhadores. Toda a minha vida foi nisso. Eu acho que esses 35 anos de sindicato, sempre defendendo o interesse dos outros, me impulsionou, e eu acho que eu posso fazer muito mais, não só pelos trabalhadores que eu representei, pelas empresas que eu represento hoje, mas pela sociedade. Eu tenho propostas concretas que eu, sendo eleito, pela minha origem, eu vou lutar para que se torne lei. Me fale uma de suas propostas para a gente entender o seu foco. Uma das propostas diz respeito à formalidade do emprego. Eu serei um deputado que eu lutarei pela proteção social do trabalho. Não posso aceitar e não acredito na ideia de que alguém que pega uma moto e sai por aí entregando iFood é um MEI, que ele é uma pessoa que tem proteção social do emprego. Ele não tem. Se ele sofreu um acidente, ele não tem previdência, ele não tem fundo de garantia, ele não tem nada. Então, uma das minhas propostas é a defesa da proteção social do emprego. Nada de carteira verde e amarela. É registro em carteira, é proteção, é previdência social, é aposentadoria. E as empresas? Está no custo do produto. O empreender também não é uma coisa interessante? Fundamental, o empreender é fundamental. Tanto é que uma das minhas propostas, você sabe que o Brasil, nós temos o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é um banco público com dinheiro, muito dinheiro, que tem muito crédito para grandes empresas e para o pequeno não. Então, uma das minhas bandeiras, ser eleito deputado, é trazer um braço do BNDES, né, um ambiente do BNDES para que o pequeno empreendedor possa ter dinheiro para investir no seu negócio, principalmente o comerciante, né, que é o meu segmento. Muito bem. Reginaldo, uma coisa que me preocupa e me deixa muito confuso é o Brasil ser um campeão de plantação, de colheita de grãos, de carne, de frango, de peixe, de ovos, principalmente de soja. Vamos pegar soja. A gente planta soja numa extensão do tamanho da França. E a lata de óleo acima de R$10. Não está na hora de termos um estoque regulador que vise a proteção da pessoa mais carente, mais pobre? Pois é, Roberto, vai ser um negócio extraordinário, né? Porque se confunde esquerda com humanismo, né? Olha que coisa maluca. Se eu disser aqui, isso que você está dizendo é fundamental. É necessário que o Estado, como ente público, tenha um estoque regulador de alimento. Isso não se trata de ser esquerda ou de ser comunista.
Talvez quem tem essa tese é porque tem dinheiro suficiente para ir lá comprar um quilo de carne que custe 30 ou 150 reais. Não é? Mas quem não tem condições de comprar não come carne. Então, se alguém defende isso como uma ideologia de esquerda, é porque não está preocupado com quem não pode comer um quilo de carne. Então, defendo sim que é necessário que haja um estoque regulador de alimento, porque nós produzimos tudo, temos uma indústria extraordinária de alimento, não é? Muito forte o nosso campo em termos de produção alimentar, com uma tecnologia extraordinária, plantação de todos os tipos, com uma riqueza fantástica, só que nós não conseguimos comer um quilo de carne que está muito cara. E um deputado pode levantar essa bandeira e o Congresso consegue mudar essa realidade? Pois é, importante a gente dizer para o eleitor o quanto é fundamental o Congresso Nacional. O presidente do Brasil, e graças a Deus que é assim, ele não governa sozinho. Ele governa com uma Câmara de Deputados Federal e senadores que aprovam ou não as leis e os projetos de leis. Então, ter deputados comprometidos com o social, comprometidos com essa sociedade que está aqui abaixo, na base da pirâmide, que a gente chama muito isso de subterrâneo social, é importante a gente equilibrar isto. Porque quem tem, tem. E quem não tem? Nós, como deputados eleitos, temos um papel fundamental de fazer com que o Estado, como ente público, como nação, pense nas pessoas mais pobres, sim. Eu estava conversando com um pessoal japonês que vivem no Japão, mas são brasileiros. Eles vêm aqui 4, 5 vezes por ano e voltam lá porque tem uma empresa. E eles falaram uma coisa muito interessante. Os japoneses dão muito mais valor para os chamados deputados, os representantes das aldeias, dos estados. No Brasil seria os vereadores e os deputados. Porque ele falou exatamente o que você disse. É mais importante você escolher os deputados, os senadores, os estaduais e federais deputados, porque eles é que realmente dão o andamento ao país, né? Isso é extremamente importante. Então, eu falo que você jogar seu voto em alguém de fora de Guarulhos, você está jogando dinheiro fora. Sim. Então, eu peço preferencialmente que o pessoal escolha gente de Guarulhos e do Alto Tietê, porque eu acredito que vai trazer mais verba. É lógico, um voto ou outro, sempre tem alguma figura importante que a gente gosta e acaba dando um voto, né? Mas Guarulhos ter muitos deputados aumenta a nossa voz e aumenta o peso político da cidade, não, Reginaldo? Eu acredito muito nisso. E uma das minhas propostas como cidade, porque eu sou candidato de Guarulhos, é emenda parlamentar voltada ao desenvolvimento do comércio na cidade. Eu ando muito por Guarulhos, e agora mais ainda por causa da campanha, a gente vê tamanha diversidade do comércio, uns centros comerciais para todos os lados, e a gente vê algumas dificuldades como iluminação, acessibilidade, transporte, limpeza urbana e um monte de coisa, um monte de questões que você pode ajudar o comércio local. Independentemente do prefeito que esteja aí, eu sendo deputado, Samuel, você pode ter certeza que vou trabalhar muito forte com emenda voltada ao desenvolvimento econômico da cidade de Guarulhos, porque é fundamental isso. O Reginaldo Senna foi uma das pessoas que primeiro me disse que a maioria dos comerciantes e de empresários são pequenos. Eu chamo de peão de CNPJ. Ele é o cara que abre a loja, batalha, trabalha. No final do dia, para cumprir a lei, o empregado vai para casa e ele continua ralando lá, organizando a sua empresa. Então ele é um peão de CNPJ, ele é um batalhador, é um lutador e esse cara precisa de muito apoio, né? E olha, é 96% do comércio, 96% é pequeno. E olha só, eu chego, isso é verdade, porque eu chego aqui cedo, chego às 9 da manhã e saio às 9 da noite. Não sou o primeiro que chega, porque tem a nossa moça aqui que cuida do asseio do local, né? Mas é isso mesmo, a grande maioria. E às vezes o BNDES e os grandes bancos acabam preferindo dar empréstimos mais folgados ou mais acessíveis para os grandes comerciantes, esquecendo os pequenos, que os pequenos é que movimentam essa máquina. Sim, e você pode acreditar que eu tenho andado muito, a gente vê aí,
Então, despesa de aluguel, capital de giro. Roberto Samuel, você com certeza já percebeu, a gente vê comércios abrindo, fachada bonita, e daqui a pouco você passa ali, 3, 4 meses depois, o cara fechou. Ele gastou uma grana violenta com a estrutura, ele gastou uma grana violenta com a fachada, e daqui a pouco ele quebrou, ele foi embora. Por quê, né? Então, precisaria pensar com muito carinho isso. Foi falta de dinheiro? O que ele tinha foi o capital curto? Ele errou em ter aberto naquele local? O que aconteceu? Então isso é fundamental também, você está dando apoio para que essas pessoas possam tocar o seu negócio, porque eles geram empregos. São milhares que geram 1 ou 2 empregos, mas milhares de pequenos comerciantes que geram esse emprego, e eu tenho um carinho especial por eles. Eu agora no Sim Comércio como presidente há 6 anos, eu vou lutar muito, e tem uma questão muito importante para o comércio que pega todo mundo, tá bom? Que é uma bandeira minha também. Existe uma lei que diz que o comércio só pode trabalhar nos feriados, é a lei nacional, portanto, se houver convenção coletiva de trabalho assinado. O que é isso? Todo ano, sindicatos patronais, no meu caso, e sindicato de empregados, negociam reajuste salarial, que agora, melhor dizendo, há 15 anos, que aumento salarial só ocorre por negociação com os sindicatos, por lei não tem mais obrigatoriedade de dar aumento. Então a gente negocia esse aumento. Às vezes, o sindicato dos empregados pede muito, a Assembleia das Empresas diz não, e aí o que os sindicatos de empregados fazem? Entram na justiça, conseguem eliminar para que a empresa não trabalhe no feriado. Não estou aqui julgando o papel do sindicato, ele está cumprindo o papel dele na defesa da categoria. Mas isso atrapalha. Imagine você não abrir uma loja no feriado um sábado, que é onde o comércio mais vende. Então a minha proposta é, como deputado federal, mudar essa lei, para que as empresas possam trabalhar no feriado normalmente, pagando o direito do empregado, hora extra e tudo mais que ele tem direito, mas que ela não seja impedida por causa de uma lei. Essa é uma bandeira que eu assumo compromisso com o comerciante, que nós chegando lá, eu vou lutar muito para que essa lei caia. Por que é interessante escolher Reginaldo Sena como deputado federal? Por que o Reginaldo seria melhor, ou seria essa opção mais proveitosa para o povo das cidades de Guarulhos e do Alto Tietê? Roberto, eu tenho uma alegria tão extraordinária, Roberto, interior, de ajudar o outro. É algo que movimenta a minha própria vida. Roberto, eu acordo todos os dias com uma felicidade tão grande, porque eu sei, Roberto Samuel, que tem pessoas lá fora, empresários e trabalhadores, esperando uma conduta minha e uma ação. Isso me deixa tão bem poder ser útil ao próximo. Eu quero ser deputado federal para eu fazer muito mais do que aquilo que eu faço na representação sindical. Eu tenho condições, eu tenho o dever de devolver tudo aquilo que eu aprendi para os outros, porque quando eu ensino, eu também aprendo. Então, eu quero ser deputado porque eu sinto uma alegria na alma de servir ao próximo. Eu quando vejo alguns garotos sendo presos, ou sendo mortos, ou traficando mesmo, e é muito jovem, antes dos 20 anos aqui, e eu vejo gente falando assim, esse pessoal é ladrão, tem que morrer, tal, não sei o quê. Eu, como vim de uma família pobre, ainda sou pobre, mas vim de uma família muito pobre e conheço bem as favelas e periferias, eu percebo que essa molecada não é tão ruim como parece ser. E que muitas vou roubar uma frase sua, Reginaldo, essas pessoas, essas crianças, elas não conseguiram ter uma percepção de uma realidade que ela poderia chegar. Ela só consegue ter a percepção do mundo que está em volta. Ela não sabe que ela pode, se estudar, chegar a ser um engenheiro, um advogado, sem necessitar de outras pessoas, mas lutando. E também, lógico, com a ajuda dos deputados. Como deputado federal, o senhor sente também que é possível pensar nesse jovem da periferia que o Estado não conseguiu alcançar, mas que o tráfico alcança facilmente? Roberto, eu tive uns dias atrás numa entrega de certificado de qualificação profissional para um grupo de jovens aqui em Guarulhos. Tinha lá uns 20 jovens mais ou menos. E o Lino, que é o coordenador da minha campanha, ele diz muito assim, para com esse papo de meritocracia. Não é? A meritocracia passa uma ideia de que alguém que pôde mais que eu, ele pôde porque ele teve lá os seus méritos, e eu, como eu não tenho mérito nenhum, eu não posso.
Eu tive a oportunidade de fazer uma conversa com esses jovens de meia hora. Foi uma conversa emocionante, extraordinária. Nenhum jovem quer trabalhar para o tráfico. Nenhum jovem quer viver nas esquinas vendendo droga, gente. Cara, eu senti uma alegria tão gigantesca naqueles jovens, porque o que eles querem é trabalho. E aí, eu queria fazer um recorte nessa questão da qualificação profissional. Eu acho que a gente comete um equívoco aí muito grande nesse aspecto. Eu tenho comentado muito, e o Lino muito diz isso, né? É saber para fazer ou saber para ser? Eu acho que o jovem precisa saber para ser. Porque quando ele sabe para ser, ele vai aprender a fazer. Interessante. Interessante, né? Então, dou os meus méritos aqui ao Lino. Ele diz isso com muita propriedade. Então, eu vou defender uma qualificação para ser. Você precisa... Não adianta o jovem ser da faculdade formado em engenheiro da computação ou qualquer outra coisa extraordinária se ele não está motivado. Se para ele tanto faz se ele vai chegar às 9 ou às 10. Se para ele tanto faz se o patrão vai mandar ele fazer alguma coisa ou não. Se para ele tanto faz se ele vai fazer uma carreira ali ou não. Então eu defendo a qualificação profissional que ele precisa aprender a ser. Ser o quê? Proativo. Desafiador. E o que eu estou dizendo não é utopia. Eu tenho um jovem lá no sindicato que ele tem 22 anos. Mas ele é extraordinário. Está saindo agora, se formando em engenheiro. Aquele menino é fantástico. Eu converso com ele, olho para ele e falo, caramba, é esse o jovem que tem que ser. Eu não sei por que ele é assim, se foi os pais que ensinaram a ele, ou o quê. Mas a gente precisa ensinar o jovem que ele tem que ser proativo, que ele tem que ser ousado, que ele tem que acreditar nele, que ele tem que ir para o emprego trabalhar e dar tudo de si. Para ali ele aprender, se ele não for valorizado, ele sai dali e vai para outro melhor. Ele pode. Então eu defendo a qualificação do ser para depois aprender a fazer. E você não tem a dúvida disso, que nós vamos lutar muito por isso, porque eu acredito que desse jeito nós vamos dizer para o jovem, vem cá, senta aqui, vamos conversar. Qual o teu sonho, qual o teu projeto? Eu tenho uma teoria que é minha, inclusive eu estou escrevendo um livro sobre, de vida reimaginada. O que é a vida reimaginada? É você se transformar de onde você está. Não faça mudança brusca, porque normalmente vai quebrar a cara. Agora, e de onde eu estou? Que mudança que eu começo a fazer? Então eu começo a transformar a minha vida daquele lugar. Então o jovem está fazendo um curso, está estudando, arruma um estágio, faz um estágio, começa a conversar, tem um emprego de caixa de supermercado, vai lá. Lá no supermercado tem área de tecnologia, tem informática, tem não sei o quê, conversa com os clientes, daqui a pouco pinta um outro emprego, você vai evoluindo. Jovem, faça, por mais que você ache que é pouco, faça que as portas se abrem. Então, reimagine a vida. Não faça mudança brusca para não dar errado. Verdadeira lição, né? Bacana, né? Uma aula conversar com o Reginaldo Sena. Um cara realmente tem um espírito muito bacana. Costumo dizer que só converso com o que eu gosto. Tem algumas pessoas que pensam assim, nossa, o Roberto é arrogante, cara. Não é. As pessoas têm que ter uma... Eu gosto muito dessa ideia de reimaginar a vida. Você tem que mirar o céu, você tem que mirar o sol, que é muito mais longe do que o céu. E você consegue. Sabe, é interessante, pessoal, que quando a gente pensa em uma vida melhor, a gente pode chegar lá. Não acredite em milagres. A mocinha, ela nunca vai casar com um príncipe se ela é periférica. Porque os papos são diferentes, as conversas são diferentes, não vai. Ela tem que... É a luta, é se criar dia a dia, é você estudando, você batalhando, você acreditando em você, como disse o Reginaldo Sena. Você tem que reinventar e ter aquela vontade. Por isso que eu acho que muitas vezes aquela pessoa, aquele jovem, acaba indo mais longe, porque ele vê a dificuldade do pai, da mãe, dos irmãos, e ele quer muito mais, ele é motivado. E ele vai muito mais longe, às vezes passando fome, porque ele vai para a faculdade, ele nem janta. Eu conheço um monte de amigo meu, Reginaldo, você deve conhecer também, sim. Que saía do serviço, ia para a faculdade e dava 10, 11 anos, ele estava morrendo de fome, mas ele não tinha dinheiro para comprar um lanche, não tinha dinheiro para comprar um lanche, então ele não descia para
e ficava estudando na sala e ele se formou. Aí tem uma questão importante. Sabe qual é importante disso? Tem uma outra teoria que é minha que diz assim: a vida ela é no horizontal. No horizontal é quando você pensa no resultado do emprego, na briga pelo aumento, e você não dá de si. Eu estou aqui, o Roberto Samuel tem que melhorar, estou trabalhando, chego aqui 10 horas por dia, e aí você pensa que tem que comprar o carro, trocar o sapato e tal, está naquela loucura e briga por aumento e você não evolui. Tem a vida vertical. A vida vertical é: eu estou vivendo aqui, mas eu posso melhorar, eu posso evoluir, eu tenho que acreditar em mim. Vida vertical está ligada à fé, e vida horizontal está ligada ao materialismo. Pessoas que estão ligadas ao materialismo tão somente, ela não evolui, porque ela fica mudando de emprego, buscando a melhoria, só que a melhoria depende dela. E para a melhoria depender de você, meu amigo, minha amiga, é no vertical. É pela fé que você chega lá, mas trabalhando. Muito bem. Você já escolheu o seu candidato a presidente da República, senhor Reginaldo Senna? Já escolheu quem seria o melhor candidato a presidente, a senador? Você já escolheu? O meu candidato a presidente da República se chama Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Por que Lula? Por que Lula, né? Essa é uma pergunta extraordinária. Isso está ligado um pouco à questão da vida vertical. Não é? É que nós temos que ser mais ecléticos, mais universal no mundo em que a gente vive. Você não pode ter a sua identidade com o outro, mas você pode olhar para os lados e dizer assim: todos nós temos lado ruim. Eu tenho, você tem, o Lula tem, os outros têm. Mas tem lado bom. Então, por que eu foco no Lula? Eu foco no lado bom do Lula. No lado bom de um presidente que foi trabalhador um dia, que ralou como eu ralei. Mas cometeu erros. Que chegou... Sim. Tinha companheiros Sim. que o envergonharam. Cometeu erros. Eu acho que ele também cometeu erros. Eu acredito muito, eu não posso julgar as pessoas se elas não tiverem a segunda chance. Então precisa ter a segunda chance. Na segunda chance, se não deu certo, aí você pode julgar. Mas é uma questão de fé. De novo, vida vertical. Eu acredito no Lula, porque na segunda chance que ele vai ter, ele vai revolucionar este país. Qual é o seu número? 7772. 7772. É isso. O seu senador? Márcio Nós França? ainda estamos numa discussão Com o Márcio. partidária ainda, não está fechada essa questão. Muito governador? Governador, Solidariedade está indo para a liderança, para uma linha do Rodrigo Garcia. Rodrigo Garcia. Sim. Ele acredita que ele vai diferenciar alguma coisa? Aliás, porque você deve saber disso daí, que o governador Dória queria fechar a FURP. Sim. Né? E parece que e você conhece bem a Sim, FURP. claro. E você sabe o quanto é importante a FURP, não só para Guarulhos, mas para o Brasil. Eu quero falar sobre isso. Sim. E o Rodrigo parece que ele mudou esse pensamento, ele quer manter a FURP. O Antônio Silvan, que é presidente do Sindicato dos Químicos de Guarulhos, onde eu fiquei 30 anos lá, conheço muito bem a FURP, fiz muita greve lá no passado, né? E tem um compromisso com o Rodrigo Garcia de que a FURP não seja fechada e de que a FURP seja um laboratório forte ainda mais no medicamento. Porque a FURP é uma fundação de Estado que trabalha muito com medicamento social, para a Unidade Básica de Saúde e Prefeitura. A gente está acreditando nisso, que com o Rodrigo Garcia a gente consiga elevar muito mais a FURP para um patamar gigantesco, de contratando muito mais empregado do que ela tem hoje. Bom, já estamos terminando nosso tempo, eu vou deixar esses minutinhos finais aqui para ele falar o que ele quiser aqui, para ele convencer você ou te dar os parâmetros para que ele seja eleito. Eu espero realmente que ele é um cara fundamental, não só ele, mas outros que eu trago aqui porque acredito que sejam boas pessoas. Por favor. Eu vou, no meu mandato como deputado federal, elevar a cidade de Guarulhos para o Brasil inteiro. Eu vou ser um deputado extraordinário. Você, meu amigo, minha amiga de Guarulhos, você vai ao delírio, porque eu vou fazer coisas extraordinárias em defesa de cada voto que eu tiver seu. Eu vou honrar cada voto. Assim como eu acordo feliz todos os dias, eu acordarei feliz todo dia pelo voto que você vai me dar. A Guarulhos será lembrada em cada canto de Brasília, porque eu farei questão de dizer de onde eu sou. Duvida disso? Vote em mim e espere, você vai se surpreender. Número? 7772. Muito bem. E minhas redes sociais, Senna pelo Brasil, Instagram,
Cena pelo Brasil Facebook. Está lá com um monte de material, vídeo extraordinário, as minhas propostas e, naturalmente, que ouça a música da minha filha, Jéssica Sena, que eu escrevi. Aliás, eu tenho 3 jingles, que é de minha autoria, o jingle. E a minha filha, Jéssica Sena. Autor. Eu sou advogado e autor, graças a Deus. Estudo muito como você, né? É simples, não tem segredo, não é isso? Qualquer um pode. É só acordar às 5 horas da manhã e estudar, e ler e escrever. Então, a música da Jéssica Sena, minha filha, é uma música belíssima pelas redes sociais. Você pode assistir lá. Gratidão, Samuel. Obrigado. Você sabe que você mora no meu coração. Agradecer muito ao Reginaldo Sena por nos conceder esse bate-papo aqui. E pense bem, entra nas redes sociais, entra lá no Google, faça sua pesquisa, todos os seus candidatos, antes de votar, descubra exatamente... É importante isso daí, né? Não dá para brincar mais não. Brincadeira já passou, estamos num momento difícil.